Alessandra, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar inicialmente à senhora se a senhora participou desse processo de licitação, desse processo da contratação da emergencial da empresa do lixo no governo Rogerinho e no governo Marcos Vinícius, ou só um dos dois? Bom, eu só participei na Marcos Vinícius. O do Rogerinho, tanto o emergencial quanto o aditivo, não tenho vínculo. Já não participei, não tenho conhecimento. Sim. Para nós estamos chamando a senhora aqui para até a gente fazer um comparativo do que foi feito antes. Se a senhora puder colaborar conosco, vai ser de grande valia para o comparativo do que era antes e do que depois. Eu gostaria de saber se foi a senhora que fez o projeto básico para a contratação emergencial em 2017. Sim. E quais foram os benefícios desse novo projeto à municipalidade? A senhora chegou a acompanhar? 2017 ele foi em tudo semelhante ao que já era praticado pela Vieira Stones. A planilha é a mesma, ela tem os mesmos itens, as mesmas finalidades e quantitativos. Então ele foi um projeto fiel ao que já era praticado. Fiel no sentido de que, como a gente não tinha tempo hábil para elaborar uma nova licitação, porque são vários documentos, são várias informações, são várias coisas que a gente tem que levantar, nós fizemos o quê? Foi feito como se fosse uma réplica do processo que já havia acontecendo. Porque como ele já era uma planilha, um programa em vigor, se houvesse alguma irregularidade, ela já deveria ter sido apontada, ela já deveria ter sido informada. Como não havia, foi feito essa emergencial baseada no programa que já estava em vigência. Por isso que o projeto de 2017, ele é tão semelhante ao que era praticado pela Vieira Stones. Esse novo projeto, como eu não tive conhecimento, eu não posso comparar com você, pelo menos sem ter aqui uma outra planilha, olhar as duas para dizer se tem benefício, se não tem benefício. Entendi, perfeitamente. Para não me alongar, eu vou me dar satisfeito, professor. Eu tinha outras perguntas aqui, mas como ela disse que não participou, nem da ata, de nada desse atual processo. Não, esse atual ficou a cargo realmente do engenheiro Matheus. A senhora se recorda o valor que era pago anteriormente? Mensal, se era por quilo, tonelada? Não era. Aí, vamos lá. Estimativa. O processo antigo, que era tanto Vieira Stones quanto o início do governo Vinícius, ele era feito em qual modalidade? Contratação de mão de obra e contratação de equipamento. Então, a gente tinha para aferição da medição, não há um valor fixo na medição. A medição ela é aferida de acordo com o que é apresentado pela empresa. Se houve, vamos supor, não me recordo de cabeça, vou utilizar o que você disse, que eram 51 funcionários. Se houveram os 51 funcionários, vai ser recebido 51 funcionários. Se no mês foram apresentados só 45, tinha alguém de férias, não foi reposto, alguma coisa assim, é pago 45. Então, essa questão do valor, ela não era um valor mensal, porque aí varia de acordo com o que a empresa apresenta. Só que, até então, o Ministério Público, nem o TCE, entendia como incorreta a contratação de mão de obra e aluguel de equipamento. Houve um entendimento de um tempo para cá que não se pode contratar mão de obra de forma terceirizada. Ainda que você saiba que o serviço ele precisa de mão de obra, por exemplo, serviço de copeira, serviço de coleta de lixo. É óbvio que tem mão de obra, tem que ter mão de obra, mas a gente não pode explicitar essa mão de obra dentro da planilha. Por isso que houve essa modificação da formatação antiga para a formatação que o Matheus fez. O que o Matheus fez? Ele precisou encontrar um meio de criar um serviço de coleta de lixo, sendo que a forma de mensurar agora foi por quilo. Então, a cada quilo de lixo ele considera funcionário, tantos funcionários, tanto de equipamento. Anteriormente era feito por mão de obra e equipamento. Então, são diferentes as formas de averiguação. Antes a gente tinha funcionário e equipamento. Agora a gente tem quilo de lixo, não sei como que é, assim, se é por quilo, se não é, essa planilha nova realmente eu não tenho acesso, eu não vi. Mas, então, o comparativo entre as duas não é tão
explícito, para que se olhe e veja. A formatação era de uma forma, agora é outra. Por que dessa mudança? Por conta do entendimento do TCE, que a gente não pode fazer essa terceirização de mão de obra mais. Entendi. Perfeitamente. Eu estou satisfeito. O senhor Jaime, o senhor deseja fazer alguma pergunta? O senhor Paulo César, deseja? Tranquilo? Doutor, não? Tranquilo? Eu agradeço e peço só que a senhora aguarde para assinar a ata ali. Tá bom? Muito obrigado pela contribuição. Vamos chamar o Cristiano, ele está lá ainda? Vamos chamar o Cristiano Bando, que trabalhava na Procuradoria, vamos, Vicente. O Cristiano, ele assinou aqui a ata aqui. Oi. Tá, inverteu a ordem? Não. É que, mas ué. Eu fui lá, comprei pão, não tinha nada pro pessoal lá, pai. Você. Eu fui, comprei ele? Você é sensacional. Não tinha pão, não tinha coca pro pessoal? Comprei pra todo mundo. Pão, Coca-Cola, presunto. Não é candidato na próxima eleição, não? Não. Tem certeza? Tem certeza? Eu sou procurador do próximo prefeito. Opa! Gente, vamos lá. Bom chegar com um clima assim mais descontraído, Cristiano, porque já ao avançar da hora, a gente vai ficando com a cabeça um pouco mais cansada, mais exaustivo, mas estamos aqui firmes, aqui trabalhando nesse processo de investigação e não antevimos que as perguntas ao doutor Marcelo poderia demorar tanto. Então, por isso do atraso, desde já peço desculpas pela demora e vamos lá. Eu gostaria de que o senhor, se pudesse, trazer à luz desta casa como foi a contratação dessa emergencial. O senhor participou, o senhor esteve presente, como era antes, foi lesivo ao município, não foi? O que o senhor pode nos somar aqui para essa casa, para trazer aqui uma luz para nós aqui? Boa noite. Boa noite a todos. Senhores vereadores, é o seguinte, a minha participação nessa emergência, eu participei de duas emergências, dois processos de emergências do lixo. 2017 e depois que o prefeito interino assumiu, eu também participei da questão do parecer. 2017 foi diferente, o procurador me chamou para participar, então eu tive mais acesso ao processo. Agora, nesse processo atual emergencial, eu não tive acesso ao processo, apenas para dar o parecer. Até porque essa questão de planilha... o microfone. Essa questão de planilha, como eu não entendo de planilha de engenharia, e não tenho vontade de entender engenharia, porque não gosto, então eu sempre vou pela formalidade do processo. A formalidade do processo do Rogerinho, do atual governo Rogerinho, foi tranquila, uma formalidade simples, entendeu? Pegaram o preço, apareceu para mim um processo com preço, mandado de e-mail para as empresas e tal, formalidade normal. Era necessária a emergência porque é serviço contínuo e não tinha uma licitação liberada, salvo engano foi em abril, não lembro direito, mas não tinha licitação liberada pelo Tribunal de Contas, então era necessário um emergencial. E assim foi feito. Eu dei o parecer da formalidade. Na época, quem ganhou foi a JLM, com preço aí de 500 e poucos mil reais. E aí, para mim, foi o ponto final. Essa parte das reuniões que antecederam, que o senhor leu na denúncia aquela hora mais cedo, as reuniões que antecederam, salvo engano, duas, eu não participei, não fui chamado para participar. Uma foi realizada, se eu me lembro, no planejamento, na sala do planejamento, e com o engenheiro, procurador adjunto, o secretário de Meio Ambiente, Valdriano e prefeito. Acho que eram essas pessoas que estavam presentes na reunião. E eu não participei. E, subsequente ao processo de emergência, teve essa questão do aditivo aí. Fiquei sabendo do aditivo pós-feriado, não participei do aditivo. E não sei por que fizeram o aditivo, não tenho a mínima noção por que fizeram.
Eu lembro quando chegou do feriado de Páscoa, sabe, de Aleluia, essas coisas, me falaram na segunda-feira que tinha acontecido o aditivo. E até então, como procurador, e deixando bem claro que o procurador não é advogado do prefeito, que é uma confusão muito grande que se tem em Itaperuna. Os advogados do município acham que são advogados do prefeito, nós somos advogados do município. A gente está lá para defender o erário, a gente não está lá para defender o prefeito. E aqui se confunde muito isso, a figura do procurador, por ser um cargo comissionado. Mas aí nós levantamos essa questão, porque aconteceu o aditivo, teve a preocupação, eu trabalhava com o Rogerinho, fui conversar com ele, cara, você fez um aditivo, foi feito aditivo porque o lixo ficou muito ruim no final de semana, deu problema. Então, assim, o meu conhecimento da emergência foi essa, da formalidade correta, questão de formalidade, não estou falando de questão de preço, planilha, memorial, descritivo, não. A formalidade do processo estava correta, deve aparecer na questão da possibilidade do emergencial. E agora, a questão do aditivo, não posso nem falar o porquê que foi feito, entendeu? O parecer eu assinei porque eu achei justo, porque o doutor Marcelo, que era meu colega de trabalho e meu chefe, ele é funcionário da empresa de lixo, que trabalha com lixo, né, em outro município. Eu falei assim, cara, não assino o parecer porque vai dar problema para você. Como é que você trabalha na empresa de lixo, ela participa da formação de preço, você dá o parecer. Deixa que eu assino, eu faço o parecer e eu assino. Eu acho justo, um coleguismo e por questão de legalidade. E assim foi feito, assim ele achou melhor também, e assim foi feito. Essa questão do emergencial. O aditivo eu não posso falar porque eu não sei como foi feito e com qual base que formalizaram essas planilhas, entendeu? Com qual fundamento, não sei. Isso foi em abril. Sim. Sr. Jaime, eu gostaria de passar para o senhor, fazer alguma pergunta ao senhor Cristiano, que ele trabalhava na Procuradoria do município. A gente, primeiro, cumprimentar o doutor Cristiano, mas o doutor vem trabalhando na prefeitura, se não me falha a memória, na gestão Vinícius e alguns meses na gestão Rogerinho, não é isso? Sim, senhor. Mas na gestão Rogerinho, que todos nós pensávamos que iam fazer licitação, né? Sim. Na verdade, no governo dele, nesses 6 meses de governo, acho que não houve nenhuma licitação. Houve uma divergência lá e não conseguiu. É isso? Sim. E essa última, nós, salvo o melhor juízo, nós somos informados que ia ter essa licitação do lixo. Mas o tribunal, conforme disseram muito aqui hoje, o tribunal determinou uma licitação de 600 ou 600 e poucos mil reais. E a prefeitura, então, fez uma planilha muito mais alta e, portanto, o tribunal não autorizou. Procede essa dúvida minha? Doutor Jaime, boa noite. Procede. Em abril foi feito emergencial do governo do Dr. Rogerinho. Em maio, salvo engano, dia 22 de maio, o Tribunal de Contas oficiou o município para que se fizesse uma licitação que tinha aprovado o edital. O edital estava correto, o município tinha enviado, tinha respondido todos os quesitos que o Tribunal de Contas para poder fazer a licitação. E na época foi até comemorado pela gente, porque o Vinícius, quando prefeito, ele não teve oportunidade de fazer uma licitação. Infelizmente, no governo dele eu participei, e infelizmente ele teve vários engenheiros que respondiam ao TCE, não conseguiam lograr êxito para conseguir a aprovação de edital. Então, o Vinícius, na época eu participava das reuniões, ele apertava todo mundo, contratou engenheiro de fora, para tentar fazer funcionar as respostas ao Tribunal de Contas. E não conseguiu lograr êxito. Até que o Matheus Rocha, que é o engenheiro do planejamento, foi incumbido dessa tarefa. Nós fizemos uma reunião, o Seródio, que assumiu a Secretaria de Administração, quando ele fez aquela reformulação de secretários, chamou o Matheus Rocha respondeu ao TCE
e logrou êxito. Dia 22 de maio de 2019, o TCE oficiou o município que poderia licitar o edital que tinha sido submetido a plenário no Tribunal de Contas, que estava tudo ok. Valor de 560 mil, salvo engano, e estava liberado. Agora, 570 mil. Então tinha que fazer a licitação nesse valor. 570 mil. Tinha. E aí a prefeitura fez um documento, isso que eu gostaria, se você tiver condição de me responder. Por que não foi feita a licitação? Aí, infelizmente, eu não tenho como responder isso, porque eu não sei. Não sei porque não foi feito, você estava liberado. Se a prefeitura tivesse atendido o Tribunal de Contas com 570 mil ou 600 mil no caso, sim, teria feito a licitação? Teria, né? Teria. Então significa... Estava liberado, o edital estava liberado, estava 100% liberado, preço, planilha, memorial de cálculo, resposta de caminhão, quilometragem, estava tudo liberado. Significa que não houve a licitação. Não houve. Porque o tribunal determinou para fazer uma licitação nessa parte, até 600 mil reais, e a prefeitura, então, deve ter feito uma planilha, conforme algumas pessoas falam, muito maior. É isso aí? Procede isso? Até a época que eu estava trabalhando lá, o anual no Tribunal de Contas, que ele liberou, 6 milhões e alguns mil reais. E a planilha que foi submetida novamente ao Tribunal de Contas deu 14 milhões. 14 milhões? 14 milhões. Quanto de 6 para 14? 6 para 14. O tribunal não ia autorizar conforme não autorizou, não é isso? Aí eu não sei. 14 milhões ano dá 1 milhão e tanto por mês. Se o tribunal, né, disse que podia fazer uma licitação até 600 mil reais, vamos aproximar isso aí, e a prefeitura apresentou uma planilha de mais de 1 milhão por mês, é claro que o tribunal não ia aceitar. Não ia aceitar que houvesse uma licitação. Eu não sei informar. Aí foi aonde que o prefeito interino fez essa outra emergência. É isso? Sim, o Tribunal de Contas não liberou a licitação e está sob emergência até hoje. Tá, muito obrigado, secretário. Tá. Obrigado mesmo. Ex-secretário. Isso, era funcionário da Procuradoria. Paulo César, o senhor deseja? Não? Cristiano, eu estou satisfeito pela avançada da hora. Nós vamos encerrar também a reunião, a oitiva, e remarcar para a próxima data o pessoal restante que faltou. Desde já, eu peço perdão pela demora, porque às vezes pode ter parecido até um pouco repetitivo, mas a mesma pergunta que é feita para uma testemunha é feita para outra e para depois juntar o quebra-cabeça e ver se está faltando um. Não, o Jader. O Jader e o William e um fiscal do meio ambiente está lá. São 3. O William dá para chamar se doutor o Jaime, Paulo César. Eu não estou tomando decisão sozinho. Se quiser chamar lá o William Batista, vamos chamar. Então, vamos. Eu estava lá dentro com ele e se prefere até que terminasse hoje, se puder. Ah, é? Então tá. Então pode chamar o William. Cristiano, nós agradecemos. Se tiver alguma consideração que você queira fazer, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui trabalhando para tentar elucidar o máximo possível dessa contratação emergencial, porque é uma denúncia de fraude na contratação da empresa do lixo, que foi até a causa de afastamento de um prefeito anterior, e agora estamos analisando o que houve em Itaperuna. Desde já eu te agradeço. Eu agradeço. E obrigado pela colaboração conosco. Não, por nada. Só fica aqui para assinar. A minha passou, mas ainda está. Boa noite, William. Boa noite. Fique à vontade. Eu gostaria de perguntar ao advogado se eu quero fazer alguma pergunta. Paulo César, Jaime, depois eu pergunto. Senhor William, isso aqui é um processo, um oitivo que nós estamos fazendo para tentar elucidar a contratação dessa empresa do lixo. Eu gostaria de saber se o senhor, que ficou responsável pela realização e cotação de preços para a contratação da empresa prestadora do serviço de recolhimento de resíduos sólidos, varrição e capina. O senhor está na página aqui 229 e 244, está aqui a conferir, mas eu gostaria de saber se o senhor ficou responsável pela realização da cotação de preços para a contratação da empresa.
Então, eu fiquei responsável pela parte de envio dos e-mails. Eu enviei os e-mails para as empresas que iriam participar da cotação. Sim. E várias empresas solicitaram informações sobre a balança rodoviária. Sim. Este assunto foi ventilado pelo senhor junto à comissão? Eu recebi os e-mails e a resposta era em conjunta com a Procuradoria e o setor de engenharia. Sim. E o senhor apenas informou a empresa Alfa Ambiental que não será exigida a aquisição de balança rodoviária, como seria feita a pesagem dos resíduos, haja vista que o senhor, em e-mails, informou que o preço calculado é por tonelada gerada, sendo os quantitativos de veículos e coletores com o único propósito de obter um preço médio com unidade de massa de resíduos coletados, é isso? Desculpa, não entendi. Desculpa. Vou ler um pouquinho mais devagar, que eu também li atropelando. Vamos lá. O senhor apenas informou a empresa Alfa Ambiental Sim. que não será exigida a aquisição de balança rodoviária. Como seria feita a pesagem dos resíduos, haja vista que o senhor, em e-mails, informou que o preço calculado é por tonelada gerada, sendo os quantitativos e veículos e coletores com o único propósito de obter um preço médio com unidade de massa de resíduos coletados? Esse cálculo. Não, a exigência da balança, no começo exigia, depois teve um e-mail só para informar que não tinha mais exigência, mas foram para todas as empresas, não só para a Alfa. Todas as empresas receberam. Entendi. Não, porque nós temos aqui da Alfa, eu só queria ter essa informação, que foi informado às empresas que não precisaria da balança, certo? No contrato emergencial não precisaria. No contrato emergencial não precisaria. Então, ok, William, eu te agradeço, desde já eu peço desculpas pela demora, porque nós não imaginávamos que o Marcelo iria demorar tanto com o depoimento dele, e acabou alongando muito o tempo, e a gente pede desculpa pela demora. E, o senhor Jaime, o senhor quer fazer uma desculpa, uma pergunta? Senhor William, boa noite. Boa noite. Nós queremos dizer que o senhor pode ficar muito à vontade. Quanto tempo o senhor ocupa esse cargo de tesoureiro do Fundo Municipal do Ambiente? Desde setembro de 2017. Quer dizer que na era Vinícius, né? Sim. E agora com o Rogerinho. Sim. O senhor sabe mais ou menos o que foi pago na era Vinícius e o que está sendo pago atualmente? Vossa Excelência pode dizer se é o mesmo preço, mais ou menos, ou qual que está pagando mais para a coleta de lixo no município de Itapiruna? Eu não tenho os dados concisos, mas você precisa dos preços? Quanto que afirma o prefeito Vinícius pagava, o total, por mês o lixo, e quanto está sendo pago pelo prefeito interino atualmente? Exato, eu não sei. No doutor Vinícius pagava 747. Sei, quanto? 747. 747. Agora 680, 686, uma média. 680, por aí. Isso. Tá. Isso significa... Aí eu pergunto, Vossa Excelência teve acesso ao contrato para ver a comparação de funcionário, caminhões, que levou a essa diferença de preço? No contrato emergencial, a minha função foi só o convite por e-mail. A parte de... Só foi e-mail que eu mandei, recebi e responder as perguntas das empresas em conjunto com a Procuradoria e o setor de engenharia. O senhor sabe me informar sobre... Comenta-se que o Tribunal de Contas mandou fazer uma licitação, autorizou ou determinou, na faixa aí de 600 e pouco mil reais o lixo.
Comenta-se que a prefeitura fez um trabalho, uma planilha, que chegava a mais de 1 milhão por mês. Vossa Excelência confirma isso? O contrato emergencial não chegou nesse valor, não. O contrato emergencial em torno de? Esse valor, 680 que paga hoje. 686, uma média assim. Mas o senhor tem conhecimento de que não houve licitação, que o Tribunal de Contas não aprovou a licitação porque a Prefeitura fez uma planilha quase o dobro de preço determinado pelo Tribunal de Contas? Isso é verdade? Teve uma alteração no objeto, né? Aí teve uma alteração, aumentou, aí alterou o valor também. Aí o senhor acha que o tribunal não aprovou exatamente porque a prefeitura fez uma planilha, preço muito mais alto que o tribunal determinou, é isso? Não sei se é por conta disso. Não sei o motivo. O senhor não sabe informar isso? Não. O senhor ocupa um cargo bom, né? Tesoureiro. Eu até achava que Vossa Excelência, né? Nós falamos em moeda, em dinheiro, Vossa Excelência estava a par disso, mas tudo bem. A gente agradece a presença do senhor, não é? E por mim está dispensado. Agora o vereador Paulo César. Sim. Eu estou representando aqui o presidente que saiu, mas as minhas perguntas seria o que o Jaime já fez também, mas o Grau, se o senhor está dispensado, é só esperar para poder assinar a ata ali. Obrigado. Pode vir aqui no nosso... Quem mais falta? Quem chama agora? Falta só mais dois. Chama o Jader. Obrigado. Vamos chamar o Jader, por favor. Sim. Jader. Eu trouxe outro. Não, o Jader aqui. Põe o Jader lá. Demorou. Boa noite, Jader. Boa noite, presidente. Boa noite, eu agradeço imensamente a sua contribuição de ficar aqui até essa hora. Desde já peço desculpa pela demora, porque nós não imaginávamos que o depoimento do procurador adjunto Marcelo demorasse tanto. E peço perdão pelo tempo, mas nós estamos aqui trabalhando e também cansados, mas vamos tentar aqui ao máximo trazer à luz do direito o que aconteceu na contratação dessa empresa emergencial, nessa contratação dessa empresa do lixo de forma emergencial. Senhor Jader, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma pequena explanação. Se o senhor participou desse processo, assinou, o senhor esteve presente em alguma reunião, como foi, e se o senhor concorda do jeito que foi ou não, o senhor pode dar alguma opinião para nós? Olha, eu participei da reunião que teve, conforme tem ata no processo. Sim. E parecer com relação ao pagamento. Sim. Eu gostaria de saber se o controle deu parecer contrário ao pagamento e se vem fazendo reconhecimento de dívida ultimamente ou não? Procede essa informação? Bom, essa primeira pergunta do senhor eu teria que analisar o que eu já fiz no processo, porque eu não me recordo. Agora, tem reconhecimento, sim. Tem reconhecimento de dívida em relação a essa empresa? Tem. Sim, ok. Eu vou passar aqui para o senhor vereador Jaime para fazer algumas perguntas. Depois, conforme for, a gente retorna. Eu esqueci de perguntar, doutor, o senhor quer... Não, obrigado. Senhor Jader, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. A gente sabe perfeitamente que o senhor é de família, de homens e mulheres de bem. Obrigado. E sabemos que o senhor
é uma pessoa correta, uma pessoa digna, direito, e que sempre procura fazer a coisa dentro da lei, dentro da transparência. Então eu gostaria de perguntar essa situação do lixo que levou o prefeito Vinícius a ser afastado. Tá certo? Correto? Correto. E qual a diferença dessa situação do lixo pelo prefeito Rogerinho e o prefeito Vinícius? Eu digo a diferença da maneira de trabalhar com emergência e não com licitação. Se Vossa Excelência pode informar essa diferença de prefeito para prefeito. Bom, o que ocorre é o seguinte: o prefeito Marcos Vinícius, ele estava com um processo dentro do tribunal para ser analisado o edital para se proceder à licitação. Enquanto o tribunal não analisar e der um ok para poder licitar, você tem que aguardar. E ele, na época, procedeu através de contratação emergencial. O prefeito interino Rogerinho, ele fez um contrato emergencial com a empresa por conta da prorrogação do contrato anterior, que não poderia ser do jeito que estava sendo a maneira como foi feita, porque o contrato emergencial ele não pode ser prorrogado ad eterno. Ele tem um momento que ele tem que findar. E como não estava vindo o retorno do Tribunal de Contas, ele procedeu através de uma nova contratação. E acaba que quem ofertou menor preço foi a mesma empresa. Perfeito. Agora, nós sabemos da vontade que o prefeito Rogerinho tinha para acabar com a emergencial e fazer através de licitação. Procede? Sim. Então, o Tribunal de Contas chegou a determinar para que fizesse a licitação. Correto. O que não ficou, o acordo não aconteceu, que o tribunal veio contestar, é porque a planilha do prefeito foi muito mais além do que o tribunal determinou, é isso? Nesse ponto, nobre vereador, eu não conheço, porque essa questão de planilha não é da minha área, infelizmente eu não posso afirmar. Certo. Eu fico satisfeito, da minha parte, eu estou contente. Muito obrigado. Ok. Senhor Jade, sobre esse reconhecimento de dívida que está ocorrendo, isso vem acontecendo de quanto tempo para cá? Por que aconteceu isso? O senhor pode me ajudar a elucidar o que está acontecendo? Bom, com relação ao processo, que normalmente se fala reconhecimento de dívida, mas na verdade é um termo de ajuste de contas, ocorreu agora, no mês passado, foi com relação ao processo não chegar, da prorrogação não chegar em tempo hábil na fazenda para proceder ao empenho. Sim. Ok. Processo de prorrogação. Entendi. Senhor Jade, eu agradeço a sua contribuição, apesar de curta. O Paulo César quer acrescentar alguma coisa? Pergunta que o Jaime tinha feito. Ok. Agradeço de coração a contribuição do senhor, apesar de curta, pode ter certeza que foi produtiva para a nossa investigação. E o senhor está liberado e agradeço de coração a sua presença aqui hoje, a contribuição que o senhor deu. Se você dar uma palavra, fique à vontade. Vou só dar uma boa noite a todos. Ok, obrigado. Boa noite. Só fica aqui para assinar, tá? O Ereci deve estar elaborando ali a ata, ele já deve estar vindo ali. Pede para chamar o último, é o último, eu acho. Robson, né? É o último, estamos chegando. Robson.
Ah, tá. É o último? Robson, boa noite. Boa noite. Agradeço a sua presença e desde já eu peço desculpas pela demora, porque nós não imaginávamos que a oitiva do Dr. Marcelo demorasse tanto. E o senhor pode ter observado que depois da dele foi mais rápido, foi fluindo. E foi justamente por causa disso. Eu gostaria de perguntar ao senhor se qual a sua participação dentro desse processo da contratação da emergencial, onde o senhor trabalha, o que o senhor fez efetivamente para a celebração desse contrato, ou fiscaliza, o que o senhor contribui nesse sentido? A minha função é somente fiscalizar se o serviço está sendo executado ou não. Sim. Somente isso. E aquele período que ficou a coleta deficitária do município, por volta de 5 dias, aí depois teve que fazer uma re-ratificação para alterar para fazer um aditivo no contrato, o senhor percebeu que havia um quantitativo inferior antes dessa re-ratificação ou não? Eu entrei após essa re-ratificação. O senhor entrou quando? A partir dessa re-ratificação que me colocaram como fiscal do contrato. Tá. E hoje o senhor sabe me informar quantos caminhões tem rodando no município? Olha, eles têm... são 9 rotas na parte da manhã, 5 à tarde e 1 à noite, se não me falha a memória. Tá. O senhor sabe me informar quantos funcionários a empresa está trabalhando no município, quantos varredores, quantos coletores? De cabeça, sim, não, acho que são 36 varredores. E a empresa, me parece, que colocou mais 30 por conta dela para poder tentar suprir algumas deficiências que nós fomos apontando a ela. Sim, então hoje deve estar operando mais ou menos com 66... Isso. Certo. E caminhões basculantes, a diferença, o senhor sabe me dizer quantos tem, quantos tá? De cabeça eu não sei falar não, só olhando lá nas minhas anotações. Tudo bem, tranquilo. Eu gostaria de perguntar ao senhor Jaime, o senhor tem alguma pergunta ao Robson? O Jaime, que é o nosso relator, tem algumas perguntas. Ô Robson, boa noite. Boa noite. Nós agradecemos pela presença, pela vontade que o senhor está de trabalhar em prol do nosso município. Mas numa de nossas reuniões, o nosso advogado de defesa do prefeito interino, dispensou o senhor como testemunha de defesa, sendo o senhor arrolado por esta comissão. Neste caso, o senhor vem aqui hoje em defesa do prefeito interino ou em defesa do poder público municipal ou da cidade? Eu vim aqui em defesa da cidade. Muito bem. E na defesa da cidade, eu gostaria de perguntar, na época, Vossa Excelência está nessa função desde quando? Nessa função, eu entrei no dia que fizeram a re-ratificação, me chamaram para poder ficar como fiscal do serviço do contrato. Que dia foi? Foi na Semana Santa. Ou melhor, foi na gestão do prefeito interino? Isso. Ah, sim. Eu havia fiscalizado anteriormente a pedido do prefeito afastado, a Vieira Stones. É porque eu ia fazer uma pergunta, se eu estou vendo que o senhor talvez vai encontrar dificuldade em responder. No governo Vinícius, quantos caminhões a firma trabalhou e atualmente quanto está trabalhando? Olha, falando da época da Vieira Stones, que foi quando ela, início do governo Marcos Vinícius, eu fiscalizei ela. Eu cheguei lá 2 horas da manhã para ver a saída dos caminhões. 2 horas da manhã chegou o último caminhão da rua, que fez o roteiro da noite. E aí, a partir de 2h15, começou a sair os caminhões da rota daquele dia.
e saíram 15 caminhões. 15 caminhões. Isso. E atualmente o senhor fiscalizou? Isso. Aí o que acontece? Eram 15 caminhões, mas só tinha rota, um turno só de rota. Eles paravam para almoçar e continuavam. Então era um turno só, com exceção da rota da noite, que era do centro, que é essa que eu falei que chegou 2 horas da manhã. Então eles tinham 15 caminhões. Essa empresa agora ela trabalha com regime de turno. Então ela tem turno na parte da manhã e tem o turno da parte da tarde. Então ela não necessariamente precisaria ter os 15 caminhões. Entendeu? Se ela tiver 8 caminhões, ela atende, porque trabalha, se ela tiver 9 caminhões, ela atende, que sai 9 caminhões de manhã, 5 à tarde e 1 à noite. Entendi. E atualmente é quantos caminhões? A quantidade de caminhões que ela tem hoje, efetiva, eu não sei, porque ela tem caminhão reserva lá também. O senhor não sabe dizer quantos hoje? De cabeça, assim, não. Não, né? Eu tenho anotado com placa e tudo, mas de cabeça agora... Mas na época, Vinícius, o senhor sabia, embora o senhor não era o fiscal de obra. E hoje, eu entrei na prefeitura como fiscal de obras. E hoje o senhor é o fiscal de obra e do contrato, e você ainda não sabe quantos caminhões dessa firma de lixo está trabalhando no município. É isso, senhor Robson? Não. Ela tem hoje trabalhando 15, as mesmas 15 rotas por dia. Porém, sai 9 caminhões de manhã, 5 à tarde e 1 à noite. Às vezes ela repete caminhão, eu não sei o total de caminhões que ela tem, entendeu? E ela tem essas 15 rotas por dia. Senhor Robson, além do compromisso de fazer a limpeza da cidade, recolher o lixo, qual outra responsabilidade que essa firma tem com o município? A varrição, rastelagem e capina. Sim. Aí foi dito aqui que o lixo está recebendo por tonelada. E como que vai pesar uma limpeza de rua? Como que vai pesar uma capina? O senhor pode me falar a respeito? Não, isso aí não é pesado. A coleta de lixo ela é feita por peso. Como está no emergencial, essa parte não tem nada a ver comigo, é com os engenheiros que elaboraram a planilha. Foi feita uma estimativa de peso, até colocar a balança, que está em processo de licitação, parece a balança também, que tem que ter para poder pesar o lixo. A rastelagem, a capina e a varrição é por metro corrido. Por metro corrido? Isso. Por metro corrido. Por quilômetro corrido. Né? Por metro corrido. Eu queria agradecer ao senhor e queria fazer a última pergunta. Nós sabemos perfeitamente que quando se tratando de peso, não tendo balança, a pessoa vê um caminhão cheio, esse tem 10 mil quilos, esse tem 5 mil quilos, é por aí? Infelizmente, né? Infelizmente é por aí. E esse por aí é que a gente fica em dúvida. A gente fica em dúvida, igual disseram aqui, está dando condição, está dando margem de haver uma coisa aí que não procede. Eu posso chegar, olhar o caminhão, esse caminhão está lotado de plástico, então ele está levinho, não tem balança para pesar. Aí vem o outro para dizer para mim, não, mas se trata de caminhão cheio, ele está cheio. Ele está cheio, mas às vezes ele não pesa igual um que está por meio, que está com madeira, está com alguma ponta de ferro, alguma pedra, alguma coisa, que vai pesar muito mais. Que numa limpeza de cidade vem essas coisas. Então, há necessidade, o senhor vê necessidade da balança, né? Para a licitação foi prevista a balança. Na emergencial ainda não tem, mas para a licitação foi prevista a compra da balança. O caminhão chegaria na balança, seria pesado, teria o peso do caminhão a vazio e o peso feito a tara com o caminhão cheio. O senhor sabe me informar quando o tribunal determinou para fazer uma licitação, que é o que vem falando desde o governo Vinícius, correndo atrás de licitação, procurando os meios legais de acordo com o tribunal.
E comenta-se que a licitação determinada pelo Tribunal de Contas estava na parte de 600 e poucos mil. E, no entanto, não houve esse acordo, porque não houve essa licitação na forma para atender o tribunal. Então, que houve um processo, um documento, alterando o valor que o tribunal determinou, quase que dobrando esse valor do tribunal. O senhor sabe informar alguma coisa? A parte da licitação e do contrato, eu não foi comigo, não foi eu que elaborei, não foi eu que fiz nada. E a minha função é justamente fiscalizar se o serviço está sendo executado. E hoje isso é feito de forma visual. Eu não tenho um aparelho para medir, por exemplo, quanto que o cara varre por dia. Entendeu? Se ele varreu a rua tal, a gente vai lá e olha qual a distância da rua e verifica, realmente varreu a rua toda, então ele varreu tantos metros. O senhor, com relação ao lixo, é por estimativa. A estimativa foi feita pelo engenheiro, então eu não... Tá certo. O senhor, como fiscal da obra e do contrato, o senhor não acha que o senhor deveria estar com a cópia do contrato na mão? Que aí o senhor ia fiscalizar. Esse contrato está dizendo que a firma tem que trabalhar, exemplo, com 15 caminhões. O senhor ia cobrar para ver se os 15 caminhões estão trabalhando. Por acaso o senhor já teve esse contrato, irmão? Já li o contrato. É isso que eu estou tentando explicar para o senhor. O que foi falado e me mostraram no contrato é o seguinte, que ela não necessariamente teria que ter os 15 caminhões. Ela tem que atender o município, as 15 rotas por dia lá, que seria 15 caminhões. Mas se ela tem 9 caminhões ou 10 caminhões, eu não sei ao certo, ela vai pegar, atendeu 9 de manhã, entendeu? 5 à tarde e 1 à noite, está dando até 16 caminhões. Entendeu? Não, tudo isso é possível. São horários diferentes, entendeu? É a mesma coisa só ter um carro, um taxista, por exemplo, ele só tem um carro e trabalha na parte da manhã, um motorista na parte da tarde, o outro motorista, ele cumpriu as 24 horas do dia, mas 2 pessoas trabalhando. Eu entendi muito bem, senhor Rob, eu agradeço, mas a gente queria saber se o contrato reza isso, de um caminhão poder trabalhar por 2. Por exemplo, na parte da manhã ele trabalha na Binhosa, certamente é assim, na parte da tarde trabalha no aeroporto. É uma questão de equivalência, né? Senhor? É uma questão de equivalência, eu não vejo problema. Se o caminhão tem que trabalhar 8 horas por dia, e ele trabalha 8 horas na parte da manhã, chega na parte da tarde, ele trabalha as outras 8 horas, entendeu? Pegou lá, sei lá, 5 horas da manhã, tal, fez o primeiro turno, aí pega a partir das 3 horas da tarde e inicia o outro turno. O senhor não tem conhecimento se o contrato diz isso, não, né? Não, o contrato não fala isso especificamente, mas é uma questão de equivalência. Perfeito. Eu, sinceramente, eu não vejo problema nisso. Senhor Rob, muito obrigado, eu me dou como satisfeito. Obrigado. Ok. Paulo César, alguma questão? Não. Senhor Rob, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor. Pode ter certeza que foi a sua colaboração com o município de Itaperuna, com a população de Itaperuna, foi grandiosa no que diz respeito aqui para a colaboração da nossa investigação. Tenha uma boa noite. Eu gostaria que o senhor só acompanhasse ali para assinar a fala que o doutor Essi está trazendo ali, tá bom? Alguma coisa a acrescentar? Não. Ok, obrigado. Boa noite, sim. Gostaria de acrescentar alguma coisa, senhor Jaime? Paulo César também não, doutor? Então, tranquilo. Eu gostaria de encerrar a presente sessão, principalmente agradecer aqui pelo horário, a cobertura da imprensa. O Fred está aqui cobrindo a imprensa, cobrindo a parte da imprensa. O Renato esteve aqui mais cedo, o Fred ficou até o final. Gostaria de agradecer o funcionário da casa, Adilson, pela sua contribuição de ficar até o final. Gostaria de agradecer o Luiz Carlos, que é o responsável pela transmissão, também aqui até o final, os vereadores, doutor Emílio também, e doutor Ereci Rosa, pela contribuição, doutor Fabiano também, que ficaram aqui até o final dessas horas aqui que nós podemos trabalhar para o nosso município. Eu tenho todos uma boa noite, está encerrada a presente sessão.